Depois de falar sobre ordenação de vetores, a gente pode expandir um pouco esse conceito para falar de ordenação de matrizes. Lembrando que em toda matriz, a gente pode pensar nas linhas ou nas colunas como sendo vetores. Esse exemplo aqui é para aproveitar um pouco do espírito olímpico. A gente pode pensar na formação do quadro de medalhas e o que aconteceu. O New York Times já fazia isso antes, mas outros periódicos americanos começaram a fazer também. Era de não ordenar simplesmente pelo número de medalhas de ouro, mas tentar ordenar por algum outro critério. E a gente vai fazer um exemplo baseado nisso, em que o nosso usuário vai digitar quantos países ele quer incluir no quadro de medalhas, vai dizer o número de medalhas de ouro, prata e bronze de cada país, e aí ele vai construir um quadro de medalhas baseado numa ponderação, numa nova coluna que vai ser criada, que nada mais é do que uma pontuação arbitrária, definida aqui dessa maneira. Peso 5 para os ouros, peso 3 para as pratas e peso 1 para os bronzes. Então vamos tentar fazer uma primeira solução desse problema, que é mais direta, mas usa menos funções e por isso não é a melhor solução possível. A gente vai ter que criar matrizes e aqui o meu enunciado pedia explicitamente usar uma matriz. A gente poderia fazer com vários vetores, mas a gente vai obrigatoriamente ter que usar matrizes. Então eu já vou criar uma matriz que seja essa matriz que está aqui dessa forma. Eu vou deixar a primeira coluna reservada para um contador do país, a segunda coluna para o contador de pontos, e aí a gente tem 3 tipos de medalha. Isso quer dizer que a gente pode definir uma variável de colunas e tem igual a 5 colunas, uma variável, perdão, uma constante simbólica, para essas 5 colunas que vão acontecer. Aí a gente vai pedir para o usuário digitar algumas coisas. Ele vai, dentro aqui da nossa função main, ele vai ter que dizer quantos países ele está querendo considerar. Então eu vou perguntar para ele, digite o número de países a ser considerado. Em seguida eu faço um scanf para guardar esse valor digitado nessa variável país. Com isso, com essa informação do número de países e o número de colunas, eu posso criar uma matriz de inteiros, porque o número de medalhas e todas as pontuações vão ser números inteiros, que vai ter um número países de linhas e um número n, ou perdão, aqui eu chamei de coluna, previamente definido. Muito bem. Para cada país, então eu vou criar aqui um contador i. Para cada país, eu vou ter que perguntar para ele e pedir para ele digitar algumas coisinhas. Então, para cada país, faço um loop for para percorrer todos os países. E aí, digite o número de ouros do país. Aqui a gente vai usar aquele velho truque para não mostrar o país zero para o usuário. A gente vai sempre mostrar um país e mais um. E a gente vai salvar essa informação, que vai ser um número inteiro. A gente vai salvar isso aqui na posição quadro. O país que a gente está considerando é o país I, que é um I que está variando a cada vez. E a coluna em que vai estar o nosso ouro, a gente vai respeitar esse desenho que está aqui, por enquanto. Então, o número do país está na primeira, o número de pontos está na segunda, o número de ouros está na terceira. Como eu começo do zero, isso aqui vai ser a coluna 2. Mas eu podia também já colocar um valor para quadro I0, a primeira coluna, que isso aqui é igual a I mais 1, isso aqui é simplesmente armazenando o número do país, porque os meus países vão trocar de lugar depois. Então esse é um primeiro, é um jeito bom para a gente começar a criar as nossas, a criar aquela primeira coluna. E eu vou fazer algo parecido, como eu disse, esse aqui é o primeiro código mais repetitivo, menos automático, e aqui simplesmente eu vou fazer o número de ouros, o número de pratas e o número de bronzes, e eu vou definir cada um deles na coluna 3, na coluna 4.
A gente deixou passar a coluna 1, que é a coluna da pontuação do país. A gente só pode calcular ela depois de já ter as outras. E aqui eu vou fazer primeiro dessa forma, com esses números mágicos. Depois a gente vai, evidentemente, substituir isso aqui, esse 5, esse 3 e esse 1. A gente pode substituir, deveria substituir, por variáveis para facilitar alterações no futuro, quando a gente quiser considerar outros critérios de ponderação. Então, peso 5, peso 3, peso 1. Esse é o meu quadro de medalhas criado. Agora a gente precisa pensar na ordenação. Para a gente pensar na ordenação, vamos tentar primeiro escrever na mão o que está acontecendo nessa situação, partindo do quadro de medalhas não ordenado. Se a gente deixar o quadro aqui do ladinho, a gente pode pensar que a pessoa vai digitar originalmente o país. A gente vai ter uma coluna de país, uma coluna de pontos, uma coluna de ouros, pratas e bronzes. Então, o país 1 vai estar lá com 81 pontos, porque ele teve 12, 6 e 3. O país 2 com seus 115 pontos, oriundos dessas medalhas. E, finalmente, o país 3, que teve esses resultados com absurdas 36 medalhas de bronze. Muito bem. A gente vai se focar nesta coluna. A gente vai olhar o que está acontecendo por aqui. Então, a gente pode pensar nessa coluna como se ela fosse um vetor. E a gente vai percorrer esse vetor que é 81, 115 e 36. A gente vai percorrer e a gente vai querer ordenar esse vetor em ordem decrescente aqui. A gente vai começar pensando no algoritmo da inserção. Então, na inserção, a gente vai considerar primeiro, numa primeira iteração, a gente vai ter um valor de i igual a 1. E esse i igual a 1 quer dizer que eu estou ordenando até a casinha número 1, a casinha 0 e a casinha número 1. Elas estão fora de ordem, então eu vou precisar trocar uma com a outra. Eu vou precisar trocar uma com a outra e a ideia vai ser, isso aqui vai me dar 115, 81 e 36. E depois, numa iteração i igual a 2, eu vou considerar todas as casinhas até a casinha número 3, a casinha número 2, perdão, as 3 primeiras. Só que aí eu preciso ir voltando até ter certeza de que todas estão ordenadas. Nesse caso aqui, para esse exemplo, elas já vão estar naturalmente, mas o algoritmo tem um loop que faz esse retorno, digamos. Então, simplesmente pensando na ordenação desse vetor, a gente tem um movimento de ida desse contador i, e a gente vai ter um movimento de volta de um outro contador j, que é o que está registrado no código. Quando a gente escreveu o código da ordenação, a gente tinha feito basicamente isso aqui. Então, vamos ao... Deixa eu só voltar aqui a visualização. Do jeito normal, pronto. Nosso código de inserção seria alguma coisa desse estilo. Deixa eu indentar também esse pedacinho que está errado. Pronto. Então, o meu contador i vai percorrer as linhas da minha matriz, só que eu vou ter uma variável auxiliar, eu vou ter um outro contador j. E eu vou tirar o printf, esse aqui era mais para a gente entender o algoritmo da primeira vez. O meu i vai começar em 1 e ele vai até países, que agora é o meu novo total do número de países. O meu contador em j, ele começa no próprio i e ele vai voltando. Aqui dentro a gente tem um j menos 1. E a comparação que a gente faz é, quando que eu vou querer trocar? Quando que eu vou querer trocar é se a casinha anterior for menor do que a casinha atual.
casinha anterior for menor do que a casinha atual. Então, a casinha anterior, essa casinha anterior, ela vai estar em relação à coluna pontos, for menor do que a casinha atual, do que é o meu quadro J, coluna 1. Então, esse quadro J menos 1 e quadro J são os elementos que eu quero comparar do meu vetor. Só que agora eu não consigo fazer só uma troca simples desse estilo aqui, só trocar com essa variávelzinha auxiliar, porque eu vou querer permutar toda uma linha com a outra, não é só o 115 com 81, eu preciso permutar toda uma linha com a outra. Então eu vou ter que fazer um outro for, um for que percorra todas as colunas do meu quadro, para conseguir trocar a coluna J com a coluna J menos 1. Eu vou declarar essa variável auxiliar troca, e aí aqui dentro, esse pedaço eu vou ter que substituir por eu vou precisar de um novo contador, um contador para percorrer as colunas, e aí eu vou trocar todas as colunas, de cá até, eu chamei de colunas em maiúsculo, né, col, K++, para percorrer todas elas, e aqui dentro do for é que eu faço a troca de fato. Então, auxiliar da troca vai receber o quadro da J-1, só que coluna 0, e aí a variável, o número do país, desculpa, coluna K, porque o K vai ficar variando. Da primeira iteração vai ser o número do país, mas depois vai ser qualquer outro. Aí o número do país vai receber o número do país da outra linha com quem eu estou trocando. E aí o da linha de baixo, né, a linha seguinte, que era originalmente, quadro JK, ele pode receber a variável auxiliar para fazer essa troca. E aí isso aqui vai ser válido para todas as colunas. Eu estou então trocando todas as colunas da minha matriz. Esse J menos menos tem que estar aqui dentro do while J, porque o J vai voltando, né? Cada vez que eu preciso fazer a troca, eu troco todas as colunas. Mas toma cuidado que o J aqui não quer dizer coluna, o meu J está querendo dizer uma variável auxiliar para o número de linhas. E esse aqui vai ser, esse é o algoritmo dessa troca, usando o algoritmo de inserção. Agora a gente precisa escrever o quadro de medalhas na tela. Para fazer isso, a gente vai usar aquela velha estratégia de ter um loop for na direção i e um loop for na direção, um loop for nas linhas, um loop for j nas colunas, para percorrer todo o quadro. Eu vou só escrever antes esse cabeçalhozinho aqui. Então, quadro de medalhas ponderado. Aqui eu não vou nem colocar uma tabulação, porque os números vão ser bem menores do que o nome das colunas, então eu vou só escrever os nomes com espaços, país, pontos, ouros, pratas e bronzes. E aí sim fazer os dois for. O for na direção das linhas percorre de 0 até países. O for na direção das colunas percorre de 0 até a minha variável col. Aí, para cada um deles, aqui sim eu vou colocar uma tabulaçãozinha. Eu vou escrever uma variável em si e um /t para fazer um espaçamento sempre constante. E eu estou escrevendo a cada vez a variável quadro da linha i, coluna j. Terminado de escrever toda uma coluna, eu só preciso dar um printf /n para a gente passar para a linha de baixo. E o return 0 vai encerrar o nosso código. Se eu rodar esse aqui para testar, vou fazer dessa vez o país 1, seu país mais ou menos, o país 2, seu país tristonho, e o país 3 ser o que ganhou mais coisas. E aqui a gente está vendo a nossa ordenação funcionando. Podia melhorar um pouquinho aqui os espaçamentos, mas, grosso modo, esse é o que interessa, esse é o nosso algoritmo de ordenação. Podia também colocar um /n em cada linha, para não ficar tudo tão grudado. Mas, em termos de algoritmo,
Essa é uma primeira versão sem usar funções, que está correta, mas que não é a mais elegante de todas. Também notar que aqui eu coloquei qualquer valor do número de ouros, pratas e bronzes. Quando a gente está desenvolvendo um programa, isso não é uma boa ideia. É melhor você ter valores que você consiga bater o olho e fazer facilmente a conta, para ter certeza de que o número está correto. Então, pelas boas práticas, a gente vier calcular aqui 5 vezes 22 vai dar 110, mais 21, 131, mais 3, 134. Então, essa coluna do número de pontos, que não é tão trivial, tem que bater realmente com o que a gente esperava. Mas vamos fazer uma segunda versão agora desse código, usando um pouco mais de funções. Vamos tentar agora usar algumas funções para estruturar melhor o nosso código. Essa aqui foi a primeira versão, sem usar nenhuma função. A gente pode tentar enxergar no nosso código quais são as tarefas que estão sendo executadas. A gente tem uma primeira tarefa de entrada de dados, a gente tem uma tarefa de cálculo da pontuação, e a gente tem uma grande tarefa aqui de ordenação. Por fim, uma última tarefa de escrita. Então, em princípio, a gente podia ter funções para cada uma dessas partes, mas a gente vai acabar criando também uma outra subfunção para fazer um trechinho menor da ordenação. Vamos pela ordem, vamos pensar na uma função imputa medalhas. A função imputa medalhas para a pessoa colocar as medalhas de um certo país. Então, essa pessoa vai ter que pensar no quadro de medalhas como um todo. Vou chamar só de Q aqui. Quadro de medalhas como um todo. Mas eu tenho que falar qual é o país especificamente que eu estou colocando, né? Linha e coluna são o tamanho são variáveis para indicar o tamanho do quadro de medalhas, mas eu vou também criar uma variável P, e aí a ideia dessa função pede para o usuário inserir as medalhas do país que está na linha P do quadro de medalhas Q. Então, com esse protótipo, a gente vai ter a função sendo criada aqui embaixo. E o que a gente vai extrair? O que não vai estar mais no nosso código principal? É esse trecho de cá. Então, eu vou formatar isso aqui para indentar corretamente. Só sempre tomando cuidado com o nome das variáveis. Aqui a gente vai estar com o país da linha P. E todo o resto acaba funcionando da mesma maneira. Esse aqui é P. Estamos na linha P. Estamos escrevendo o número P mais 1. É o input dos dados na variável Q, que é o nome que ela tem aqui dentro, e não mais 4. Como é que a gente usa essa função? A partir desse protótipo, é uma função do tipo void, uma função que não retorna, então eu chamo como input a medalhas, o número de linhas que eu tenho é países, o número de colunas que eu tenho é col, o meu quadro, e aqui é a parte delicada, que a gente tem uma tendência a escrever muitas vezes algo desse estilo, quadro talvez de países e coluna, mas quadro, países, coluna seria o significado de uma célula específica, a célula que está na linha países, que está na linha colunas. Quando a gente usa dentro de uma função e a gente quer passar a matriz como um todo, o jeito é dar o nome da variável e não falar as suas dimensões. E o país específico que a gente está é o país de número I. Então, para cada país número I, a gente vai imputar a medalha. A gente vai ter um cálculo da pontuação. Esse cálculo da pontuação, ele poderia ser salvando o resultado num vetor externo. Da primeira vez que eu fiz esse gabarito, eu até tinha feito desse jeito. Mas eu vou fazer dentro da própria matriz 4. Então eu vou ter algo parecido. Vão ser os mesmos argumentos de entrada, mais ou menos. E ele vai ser a função calcula a pontuação sem cedilha. E ela calcula
calcula a pontuação do país que está na linha P do quadro de medalhas Q. Então, esta linha daqui, a gente vai substituir por um calcula a pontuação, que é chamado do mesmo jeito, é o tamanho total da matriz, número de linhas, número de colunas, a linha específica que a gente está, e é isso. Então, esse calcula a pontuação, esse nome todo aqui eu vou jogar lá embaixo, e aqui dentro da função eu vou... eu apaguei, mas não tem problema. O que eu gostaria de calcular, se vocês se lembram, a nossa coluna da pontuação é a coluna de número 1, então a coluna Q, linha P, linha do país que a gente está, coluna número 1. Eu tinha dito de criar peso, né? Então peso para o ouro igual a 5, peso prata igual a 3. Essas aqui são variáveis inteiras para facilitar, peso bronze igual a 1. Para ficar um pouco mais genérico, peso ouro vezes Q da linha P, essa é a primeira célula, mais o peso da prata vezes a coluna da prata. Deixa eu só colocar uns espaços aqui para ficar um pouco mais legível. E, por fim, basicamente a mesma coisa, peso do bronze vezes 2, 3, 4. Então, coluna 2, coluna 3, coluna 4, como deveria ser. Função void, porque ela está mudando dentro da matriz. E aí, se você quiser trabalhar com outros pesos, outros critérios de ponderação, fica um pouco mais organizado desta forma. Então, o nosso loop principal vai percorrer todos os países. Para cada país, primeiro a gente imputa as medalhas, depois a gente calcula as pontuações. E aí, as últimas duas coisas que a gente vai fazer, a gente vai ter, eu vou deixar um grande comentário, porque para mostrar para vocês que eu vou estar jogando fora todo esse trecho. Eu vou querer ter uma função de ordena países, e eu vou ter uma função escreve quadro. Muito bem. Essa ordena países, ela vai ter que ordenar o quadro de medalhas. Então vai ser uma função que vai receber o quadro de medalhas e vai ordenar esse quadro de medalhas como um todo. Então, o que essa função precisa ter como argumentos é o número de linhas, países, o número de colunas e o nosso quadro como um todo. Ela só precisa ter o tamanho da minha matriz. E aí, o protótipo dela vai ser, então, int call, int q, linha, coluna. E aqui eu vou deixar meio hard, ordena os países, ordena as linhas, né? Em função, em ordem decrescente da coluna. Eu vou até fazer um pouquinho mais genérico, da coluna de interesse. E aí, a gente vai ter um coluna de interesse. Porque a gente aqui vai ordenar baseado na coluna número 1, na coluna que tem a pontuação, mas isso aqui poderia ser genérico, poderia ser em função de qualquer outra coluna de interesse. Vamos à criação da nossa função em si, é reaproveitar uma parte do que está aqui. Eu vou manter o mesmo algoritmo, eu pensei em fazer por seleção, mas eu vou manter o mesmo algoritmo da inserção, só para a gente ganhar tempo. Mas a ideia da inserção eu posso compartilhar depois com vocês por outro caminho. A gente vai, então, percorrer todas as linhas. O J eu crio aqui dentro. Aqui é o meu quadro da linha J, coluna de interesse. J, coluna de interesse, para não dizer qual é o... Para deixar um pouco mais genérico, poderia ser outra coluna. E aí a gente se dá conta de que esse pedacinho aqui, esse pedaço que faz a troca, na verdade ele também pode ser entendido como uma outra função, alguma outra coisa aqui dentro. Uma função troca colunas, troca linhas, perdão, em que eu tenho
eu tenho que falar qual é o tamanho do meu quadro de medalhas, mas eu vou dizer que eu quero trocar a linha J com a linha J-1. Então, a partir disso aqui, eu consigo pensar num protótipo para a minha função. Void também vai ser void, porque ela atua dentro do próprio quadro de medalhas, da própria matriz. Int linha, int coluna, é uma matriz que tem que linhas e colunas. E aí eu vou chamar de qualquer coisa. Int A e int B. Essa função, ela troca a linha A com a linha B da matriz Q. E aí o algoritmo dessa função, a gente vai reaproveitar este trecho que está AK. Lógico que agora eu não vou precisar mais da variável K aqui. Esse aqui eu preciso indentar. Então, selecionei, botão direito, formatei, indentei. Eu vou chamar de uma variável i para fazer mais... chamar de j, que é o que eu acho que fica mais claro aqui, porque a gente está falando de linhas. Então, j é um pouco melhor. E eu preciso também da minha variável auxiliar de troca. Ela tem que estar definida aqui e não nesta. Auxiliar de troca, ela vai receber a matriz Q, só que agora as minhas... a linha que eu estou trocando é a linha A com a linha B. Só tomar cuidado com essas variáveis, linha A e linha B, todas as colunas. Linha... também tomar cuidado com os nomes, que agora minha variável chama Q em todos os lugares. A minha coluna chama J. E aí, esse aqui era o original. Então, o J vai percorrer todas as colunas. E eu estou trocando a linha A com a linha B. Auxiliar de troca vai valer qual é a coluna atual da linha A. A linha B vai receber esse valor que está na coluna A. Aqui está errado, né? A A vai receber o que está na B. Isso. E a B recebe o que estava na A originalmente. Então, agora sim, a auxiliar de troca recebeu o que estava na A recebeu o que estava na B, a B recebeu o que estava primeiro na A, certinho. Então esse while já fica um pouco mais legível, porque eu estou trocando uma linha com a linha seguinte, e aí eu decremento o meu J. Aqui eu estou fazendo uma coisa que não é só para ganhar tempo, eu estou escrevendo todas as funções e eu só vou rodar no final. A boa prática é a cada vez que a gente escreve alguma mudança, a gente rodar e testar que aquilo ali não quebrou todo o nosso programa. Eu estou sendo um pouco ousado e não prudente. Por fim, a gente vai escrever o nosso quadro de medalhas, que também é uma função do tipo void. Void, que tem linhas, que tem colunas, que tem o nosso quadro. É o mesmo que a gente fez de outras vezes, que a gente tinha chamado de escreve matriz. É basicamente a mesma coisa, a única diferença aqui é que a gente tem aquele cabeçalhozinho, aquelas duas linhas anteriores. E óbvio que com essa função fica mais fácil, a gente poderia chamar esse escreve quadro antes de ordenar os países, trabalhando com funções, fica mais fácil a gente ter essa modularidade e mudar o nosso código de formas menos sujeitas a erros. A escreve quadro vai ter o trechinho esse pedaço todo é o que eu vou jogar para escreve quadro. Só que aí aqui dentro eu vou precisar criar os contadores I e J. O I varia pelo número de linhas, o J varia pelo número de colunas. E eu estou escrevendo elementos da matriz Qzinho dessa vez. Uma matriz void, uma função void, não retorna nada.
E o nosso programa agora ficou bem maior, com essa separação das funções, com todos os protótipos e tudo mais. Mas a vantagem é que o centro, a função main, a parte principal do nosso programa, ela é muito mais legível, e se a gente tiver uma dificuldade ou uma dúvida, ou uma vontade de mudar alguma regra, por exemplo, da pontuação do jogo, a gente pode entrar nas funções. Assim que eu declarar todas as variáveis que eu preciso, nosso programa vai rodar. J, aquilo não se chama quadro, evidentemente. E aí a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu esqueci de uma coisa, no nosso imputar medalhas eu vou também colocar um printf, um /n aqui para separar melhor de um país para o outro, que era uma coisa que estava faltando da vez anterior. Então agora eu vou fazer o país 2 ser o melhor. O país 1 foi mais ou menos, o país 2 foi super bem com as medalhas de prata, e o país 3 foi o pobrezito, e temos o nosso quadro ordenado. Então, essas são duas versões de como é que a gente pode fazer o nosso programa de ordenação. Essa aqui, mais recomendável por estar mais modularizada, usando funções.